tempo dessas conversas vêm ocorrendo, né, de fazer um compilado realmente do que vem acontecendo no Brasil, né, e aqui eu acho que parte mais um passo aí para essa construção, né. E para que a gente possa entender, eu acho que boa parte dos trabalhos é importante a gente entender as características regionais, né. Então, o Embu das Artes hoje, ele tem aproximadamente 245 mil habitantes, isso segundo o Conselho de 2012, né, localizado aqui na Grande São Paulo, faz divisa com São Paulo também, tá? E é um município que faz divisa com outros municípios aqui ao redor, que tem uma característica de uma renda per capita baixa, tá? Que ela é cortada por uma BR, a BR-116. Podemos ver que a grande maioria das unidades das equipamentos de saúde fica localizado mais a região que faz divisa com a São Paulo, né? No lado de cá, menos, né? Inclusive isso por conta também do índice populacional. Tá? Atualmente o município conta com 17 unidades básicas, das quais 10 delas possuem estratégia de saúde da família, né? Onde dessas 10, 7 delas têm 100% de cobertura do seu próprio território, né? 3 delas com cobertura parcial, né? E uma unidade de agentes comunitários. Contamos também com a ajuda de uma maternidade, 2 pronto-socorros e um hospital de referência que é o Hospital Geral do Poder Judiciário, que é o Hospital Estadual. Vou falar rapidamente só um pouco do nosso serviço. Nós iniciamos esse serviço em julho de 2009, né, com uma única equipe, um único carro, né, com uma baixa quantidade de profissionais, né, 3 profissionais, um médico, um fisioterapeuta e um auxiliar de enfermagem. Agora, em março de 2012, demos início então, às demais, né, com 2 equipes, 3 carros, e EMAP e de setembro para outubro. Bom, nosso serviço hoje atende aproximadamente 145 pacientes, das quais 98 são acamados, e nós temos aí hoje uma estabilidade, nós estamos não aumento nem diminuição da quantidade de pacientes, pelo fato de termos uma quantidade de admissões e de altas muito parecidas, muito semelhantes, tá? Isso foi um dado que a gente conseguiu aí nesses 6 meses desse ano. Uma das principais dificuldades dentro do serviço de maneira geral é conseguir que o perfil do paciente seja realmente aquele que nós queremos, né? O primeiro pela falta de atendimento e pela alta atividade talvez de pessoas dentro do município, né? Carro para a equipe trabalhar, às vezes nós temos mais dificuldade pela quantidade de pessoas que temos nas equipes e pelo baixo número de carros que nós temos, né? Tem uma dificuldade de um hospital de retaguarda, que às vezes há a necessidade de internar o paciente realmente, e aí a gente fica numa situação difícil porque nós temos para onde encaminhar o paciente, né? E temos uma dificuldade hoje grande em relação aos insumos, eles não faltam, mas tem uma quantidade insuficiente fornecida pelo próprio município, né? Bom, hoje nós trouxe para vocês aqui 3 trabalhos nas quais foram aprovados, eu estou passando depois um a um. Primeiramente nós vamos falar sobre os cuidados paliativos do óbito no lar, e os outros 2 na sequência, tá? Bom, esses cuidados paliativos do óbito no lar, nós tivemos um objetivo mais específico, né, de trazer um conforto de paciente e principalmente familiares, né? Isso faz com que nós reduzimos as angústias, principalmente dos cuidadores. Eles não sabem o que fazer, como fazer, né, em determinados momentos, né? E nós, nesse trabalho, nós vamos voltando também, né, a como superar o medo da morte, né? Acho que a grande expectativa de quem cuida, será que vai morrer, será que não vai morrer, quando, como, onde, né? Eles têm muita angústia em relação a isso. E esse preparo é importantíssimo, é essencial. Quando se vai se preparar, o paciente, o cuidador, a gente consegue levar isso realmente de maneira bem mais tranquila, né? E aí, até realmente a gente fazer essa questão na residência, né? Que traz um conforto muito mesmo, que realmente, para quem faz isso, realmente vê na prática, é um conforto único para os familiares, né? Para isso, foi necessário então fazer o quê? Um perfil do lar. O que seria isso, né? Identificar aquele lar na qual receberia esse tipo de cuidados, né? Então, primeiramente tem que ter o quê? Tem que ter aquele paciente realmente de cuidados paliativos, né? Com aquele formulário reservado, e que o objetivo dentro desses outros 2 é fazer com que realmente a família tenha aí um entendimento do caso, saiba realmente o que está sendo feito, como a gente vai realmente proceder, e
que ele pode esperar da equipe e o que ele não pode esperar da equipe. Então, esse clareamento realmente do que a gente pode e o que a gente não pode, ele é essencial. Né? A família entende, a família fica mais calma, fica mais tranquila. Então, com isso, a gente teve que fazer umas adequações para que isso fosse possível. Né? Uma delas, uma reunião de equipe mais frequente, principalmente para discutir alguns casos, como proceder, a gente tem familiares que aceitam, familiares que não aceitam, aqueles que não aceitam, como a gente vai agir? Né? Será que a gente tem que buscar outros familiares ao redor, aqueles que não moram juntos, mas que também possam participar? Né? Com isso, conseguimos uma diminuição de internações desnecessárias. O paciente que vai, de repente, para o PS, para o hospital para tomar uma medicação de retorno, né? Às vezes não precisaria ir, né? Talvez ele vai porque acha que o paciente está ruim, mas não é a própria evolução do seu caso. Né? Então, não precisaria ir até uma internação e ficar na residência, desde que uma orientação adequada para ele. Né? Com isso, a gente melhora também essa integração. A família mais perto da equipe, a equipe mais perto dos próprios familiares. Né? Então, isso traz uma satisfação tanto da equipe que pode te ajudar, quanto da família que se sente ajudada, que se sente acolhida. Né? E quando a família entende, né, a adesão desse paciente no serviço, ela é 100%. Né? Isso é uma dificuldade grande dentro dos pacientes, que a adesão é baixa. Né? Ele não entende, ele não compreende, ele não segue as orientações. Isso trava realmente a nossa expectativa de trabalho. Eu trouxe aqui os dados, né, nesse período de outubro, de outubro de 2011 a 2012, nós tivemos 8 pacientes que beneficiaram dessas ações que nós realizamos. Né? E, inclusive, atestando o óbito na residência. Né? Então, quando o familiar entende a complexidade, o nível que está esses pacientes, né, eles ficam calmos, ficam mais tranquilos. Né? Eles realmente buscam o serviço, né, para solucionar realmente as suas angústias, as suas dúvidas. Né? E aí, então, a gente consegue aí melhorar a qualidade de vida até o óbito desse paciente e principalmente da família. As nossas principais limitações é a questão do horário, né? E às vezes o paciente morre, tem um óbito fora do horário de funcionamento do serviço, que aí não tem como, né? Primeiro que não vai conseguir um contato com a equipe, aí tem que se deslocar realmente aí para o PS, por exemplo, né? Tem que captar outros recursos para que ele seja, consiga o atestado de óbito, né? Alguns equipamentos, né, porque às vezes esses pacientes de cuidados paliativos têm uma necessidade muito especial, diferenciada, e o nosso serviço hoje não tem condições, talvez, de prestar esse tipo de cuidado mais específico. Né? A gente tem que cuidar, por exemplo, com o protocárdio hoje na residência por conta da própria equipe, não é nem por conta de outros detalhes. Né? E a questão de uma referência para cuidados paliativos, mas naquele caso que há necessidade realmente do paciente estar em uma assistência de nível mais complexo, né? Se o paciente realmente precisa estar em uma ventilação, se ele já estava alguma coisa direcionada a isso, então às vezes até a própria família que quer sustentar, que tem que realmente transferir, e aí fica difícil porque nós não temos esse local para destinar esse paciente, e fica bastante complicado, a equipe técnica fica bastante angustiada em relação a isso. Bom, outro tema que nós trazemos aqui para vocês seria a construção em rede. Né? Tem o objetivo, principalmente, de fazer implantações de fluxos em toda a rede, né, todos os serviços, e, a princípio, nós estamos fazendo, principalmente com as unidades básicas, o pronto-socorro e o Hospital Geral do Rio do Estado. Tá? É uma construção lenta, tá? Que requer tanto a equipe quanto quem está nesses serviços realmente abrir as portas para a rede. Né? Mas o importante é que nós mostremos serviço, mostremos o que a gente quer, sejamos claros, objetivos e direcionamos realmente aquilo que nós estamos querendo para que eles possam abrir as portas. Né? Então nós iniciamos inicialmente com as UBS. O trabalho ele não foi realizado, ele está sendo realizado, com certeza continuará sendo realizado, né? Porque a gente tem uma alta rotatividade de profissionais, principalmente enfermeiros. Daí, cada enfermeiro que entra, realmente ele tem que entender qual é o fluxo, o que está sendo preconizado, né? Que tipo de paciente nós vamos acolher, qual é o paciente que nós vamos realmente fazer essa troca, qual é o paciente que nós vamos atender juntos. Né? Nós não temos ainda a UPA, mas futuramente nós não teremos, então por isso já está dentro desse programa. Né?
Os pronto-socorros e o hospital geral, em geral, eles não podem estar mandando por e-mail as avaliações, as solicitações, mas em geral a equipe vai até os PS, fazer essas trocas, fazer as visitas, né? O hospital geral, nós estamos em uma fase um pouco difícil, meio turbulenta, mas mensalmente nós temos passado dentro do hospital também, né? Houve uma troca de gerentes do hospital geral, então nós estamos reiniciando todo o trabalho, mas desde já eles abriram as portas realmente, né? Para que nós possamos captar também pacientes do hospital geral e fazer essa troca, né? Tanto encaminhar pacientes para lá, como um deles para nós. Então, referência e contra-referência funciona, né? Inclusive também nos pronto-socorros, onde nós captamos pacientes e também, quando há necessidade, nós pedimos para eles. Então, essa troca funciona e nós temos uma troca bem interessante lá. Recentemente, agora, nós estamos fazendo também uma rede mais entrelaçada, mais forte com o SAMU, né? Onde a equipe, quando precisa de um SAMU, a equipe liga e fala diretamente com o médico regulador. Isso faz uma prioridade da situação do caso. Então, o nosso paciente ele tem um resgate mais rápido, né, do que talvez necessitaria ou do que realmente poderia não ter. Né? A gente sabe que o SAMU, às vezes, ele tem uma alta demanda, né? E aí, com essas conversas, de ir lá no SAMU, conversar e explicar qual é a nossa situação, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos atendendo, né? E aí eles entenderam e eles abriram essa porta para a gente. Né? Então nós temos esse fluxo, se a gente precisa de SAMU para levar o paciente para o PS, para o HGP, né, para especialidades, nós acionamos o SAMU e aí a gente consegue fazer esse transporte, essa migração do paciente, tanto para o PS como para o Hospital Geral, como também para especialidades. Tá? E também nós temos um contrafluxo. Né? Se o paciente está conosco, se ele vai receber uma alta, nós agendamos também uma consulta para esse paciente, para que ele possa retornar 100% para a unidade básica ou então para essas especialidades. Então, o paciente ele consegue andar, né, nessa rede como um todo através do Melhor em Casa. Tá? Isso foi um ganho, está sendo um ganho bem importante, porque a gente consegue migrar o paciente de um lado para o outro e fazer essa ponte sempre. Tá? Então, nós tivemos então uma melhora da acessibilidade dos pacientes que estão nos acompanhando. Né? Agilidade, nesse caso de urgência, onde o SAMU é priorizado, esse paciente e a equipe consegue acionar o SAMU, né? E também esse apoio, né? As unidades nos apoiam, né? E o SAMU principalmente aqui, eles relatam, eles falam, o paciente de vocês saiu de alta e a gente de repente não sabe, mas um desses serviços eles nos avisam também. Então, essa referência, esse apoio é muito bom, é importante. E tem coisas que não chegam, mas eles passam. Às vezes o familiar não liga, mas eles, a própria rede nos comunica que o paciente está saindo ou que está entrando. Isso é muito importante para nós. Né? Mas aí as nossas deficiências seriam realmente por conta dos profissionais da rede. Às vezes eles não entendem, e aí a gente tem que martelar um pouco mais, perder um pouquinho mais de tempo, né, para que a gente tenha o resultado, né, pela alta rotatividade dos profissionais, às vezes pela falta do profissional também. Né? Insisto também em falar, no caso dos carros insuficientes para as equipes, poder percorrer todo o território, né? Apesar de ter uma quantidade de habitantes, mas o território é extenso, né? É um território acidentado, então fica difícil a locomoção realmente das equipes quando os carros realmente ficam insuficientes. Né? E a falta de entendimento da rede sobre o serviço. Há casos e situações. Né? Dentro da rede, não posso falar que aquela unidade ou que as unidades básicas trabalham de uma maneira única. Não. Eles têm vários perfis diferentes, e nas quais um ou outro realmente tem uma certa dificuldade maior ou menor. Então, realmente, o entendimento tem que ser algo que tem que ser minimizado o mais rápido possível. Tá? Outro tema que eu trago para vocês seria a logística, que é um desafio para a conhecer como que se faz logística, né? Foi um trabalho que nós fizemos em 2011, isso é um relato também, né? E de reorganização, né? Nós vimos com uma organização, né? Em agosto nós fizemos essa reorganização de trabalho, um planejamento de logística, né? Que não foi somente técnico, mas de um profissional, mas sim a equipe
como uma reunião da equipe que estava no momento, né? E como foi feito isso então? Né? A organização da logística para o dia de trabalho me partiu primeiramente do bairro. Né? Que bairro nós vamos atuar dentro desse cronograma? Segundo, qual a complexidade desses pacientes? Qual o paciente realmente precisa mais do que precisa menos? Qual o paciente que já foi visto ontem e que não precisa ser visto hoje? Né? Então, necessidades das visitas. Quarto, quais são os profissionais que deverão participar das visitas a esses pacientes elegíveis anteriormente? Né? Daí então se faz a montagem da agenda, né? E por último a gente faz um agendamento telefônico, a gente avisa para os pacientes que nesse dia a equipe estará passando, a gente marca o dia, não marca o horário. A gente sabe que o percurso pode existir milhões de situações, então o horário a gente não marca, mas a gente pode marcar um dia. Tá? Com isso, nós tivemos um resultado fantástico. Né? Em 2010, nós tínhamos aproximadamente uma média de 428,5 atendimentos mês. Né? Com esse novo modo de trabalho da equipe, proposto justamente pela equipe, nós conseguimos aí um momento indo para 533, um momento de mais ou menos 100 e poucos pacientes, poucos atendimentos mês. Né? Talvez não seja muito falando, mas no dia a dia, né, isso traz uma tranquilidade para a equipe, porque olha, hoje nós estamos nesse bairro, não precisa deslocar para outro bairro, não precisa perder tanto tempo de deslocamento, né? Às vezes a gente consegue colocar a gente consegue colocar 4 funcionários para atender 2 casas simultaneamente. Isso a gente consegue realmente otimizar demais o que a gente tem de menos, que seriam os veículos. Tá? Por isso que realmente foi obrigatório, né, ter essa logística de trabalho para que a gente pudesse realmente trabalhar mais tranquilos. Né? Então, limitação. Limitação entre aspas, né? Porque a organização interna ela tem que ser quase impecável. Né? Porque todo mundo, desde a parte administrativa, que faz as ligações até os médicos e enfermeiros, tem que sinalizar o que eles querem, caso contrário a agenda fica furada. Né? Hoje, inclusive, após a montagem dessa agenda do dia, quem faz a logística para saber quem é o número 1, 2, 3 e 4 é o próprio motorista, porque ele pega o bairro, a rua, então ele que direciona quais são as visitas na sequência. Então o motorista que toca os pontuais na sequência das visitas, ele que monta realmente para que não haja perda de tempo durante essas visitas. Né? Então a participação dos trabalhadores aqui é fundamental. Né? Se você tem um funcionário ou outro que se nega ou que faz um pouco mole, fica mais complicado. Né? Porque a voz de um, às vezes, faz o outro repensar. Né? Então, as discussões realmente entre equipe, do que é, o que não é, o que seria melhor, isso é fundamental. Então, ter esse momento de discussão de todos os profissionais, ele é importantíssimo. Tá? E aí, mais uma vez, aí, trazendo realmente essa questão dos carros, que realmente trava, né? Quando falta um carro, a gente acaba deixando uma agenda de lado, a gente acaba deixando profissionais ociosos, porque não podem, não conseguem alcançar o seu destino final, que seria o paciente lá, né? E aí complica, porque a gente tem que refazer, remarcar, né? Enfim, é complicado. Né? Deixo aqui os meus contatos de e-mail, de telefone, tá? Tanto do lado do serviço quanto do meu pessoal. Se vocês quiserem entrar, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Tá? Obrigado. E deixo aqui por último aqui a composição mínima da equipe que nós temos atualmente. Obrigado.